Falar é convencer. Não adianta você falar e não convencer. Aliás, muita gente diz, falou, mas não disse nada. Não adianta você falar, mas as pessoas não ficarem convencidas que a sua mensagem é boa ou é importante. Dê o seu recado com ênfase, procure persuadir, tente sustentar o máximo possível com legitimidade aquilo que você diz, fale e convença. Um exercício muito bom também para a sustentação oral é você pegar uma outra pessoa, pode ser seu amigo, seu parente, um tema e cada um debater sobre uma posição diferente dentro do tema. Por exemplo, você pega o tema pena de morte, que é um tema super complexo. O seu amigo será contra a pena de morte, então ele vai sustentar por que é contra a pena de morte. E você será a favor da pena de morte, mesmo que você não seja. Ah, professor, mas eu não sou a favor da pena de morte. Tudo bem, mas coloque-se nessa posição e depois inverta, ou seja, você terá a oportunidade de ser contra e a favor da pena de morte. Esse é um exercício muito bom, cada um fala 3 minutos e depois vocês trocam. Agora, exercite aquilo que você gostaria de fazer, exercite a sua fala. Para quem tem recurso de áudio, de vídeo em casa, hoje muito comum, você também pode gravar você falando em vídeo ou em áudio, depois ouvir e ver como está a sua apresentação. Não deixe de se exercitar. Falar é exercício. A fala de improviso. Não existe discurso de improviso. Há um erro aí. Todo discurso é previamente preparado e escrito. Falar de improviso é o termo certo. O que é falar de improviso? É quando você é pego de surpresa, no popular de calças curtas, para falar algumas poucas palavras. Então, falar de improviso é um momento que você não esperava, não tinha nada preparado, nada escrito. E lógico, se você é pego de repente, surge aquilo que nós chamamos de branco. Puxa, deu branco, eu não sei por onde começar. Não fique chateado, não fique com medo, porque isso é normal com todas as pessoas. Ora, se você não sabia que iria falar, se você não estava preparado para falar, é lógico que você vai titubear para começar a expor as suas ideias e concatenar o seu raciocínio de uma forma equilibrada. Então, o branco é normal quando você não tinha nada para falar. Eu vou te dar uma dica muito importante. Quando você for chamado para falar, você não pode falar mais que 5 minutos. Por quê? Todas as pessoas vão reconhecer que você não estava preparado para falar. Outra dica importante é essa: selecione um tópico do assunto. Às vezes a pessoa vai falar a chegada do homem na Lua. Tem milhares de informações sobre isso. Então, uma dica importante seria essa: você extrair, selecionar um tópico da chegada do homem na Lua e falar sobre ela. Eu tenho certeza que você vai falar de 3 a 5 minutos. Então, falar de improviso é uma necessidade que todos nós temos diariamente. Às vezes as pessoas me perguntam: professor, eu tenho dificuldade de falar de improviso. Se você aí está me ouvindo agora, perceber o quanto você fala preparado ou o quanto você fala de improviso dá 99%. Você não chega aí para o seu amigo e diz assim: deixa eu ler aqui, bom dia João, como está? Não, você vai improvisando. O nosso dia a dia é cheio de improvisos. Então, o que acontece é que quando você vai falar de improviso, existe um auditório focalizando as suas atenções para você. Então aí está o maior problema. Não que você não saiba falar de improviso, porque isso faz parte do seu cotidiano. Uma coisa também que o noviço orador, o orador que está começando a falar em público, comete falhas pedindo desculpas, tipo: senhoras e senhores, eu não sabia que ia falar, foi uma surpresa do Dr. João, esta chamada minha aqui no palco, então me perdoe caso eu não tenha uma boa oratória. Não vá por esse lado, abomine isso, risque isso, porque ninguém vai perdoar se você for mal. Uma apresentação verbal errada já comprometeu a sua imagem. Então, levante-se ao ser chamado para falar de improviso, levante-se confiante, vá até o local, a tribuna, o microfone, ao palco, selecione nesse tempo em que você sai do seu lugar até chegar lá na tribuna um tópico do assunto, fale com segurança, usando gestos, numa postura elegante, ereta, e fale de 3 a 5 minutos,
Aí sim, então, você será bem visto. Aumentando o seu vocabulário. Um dos motivos das pessoas terem branco, não conseguirem concatenar as ideias de uma forma mais coesa, é pela falta de vocabulário. Não sei se você sabe, nós usamos 40 palavras no nosso dia a dia. Embora a língua portuguesa seja riquíssima, nós usamos no dia a dia 40 palavras que nós nos familiarizamos com maior tranquilidade, que nós gostamos, palavras que nós julgamos traduzir os nossos pensamentos de uma forma mais intensa. Então, ninguém usa centenas e centenas ou milhares de palavras no seu dia a dia. Usa de 30 a 40 palavras no máximo e consegue se expressar bem. Agora, quando você vai escrever ou falar alguma coisa mais profunda, você precisa usar palavras mais próprias. E aí você não tem. E outro problema que eu tenho visto muito, normalmente você tem apenas uma palavra para exprimir uma ideia. E se você esquecer essa palavra, a sua ideia fica truncada. Vou te dar um exemplo. Infelicidade. Que palavra você trocaria por infelicidade? Deixa eu ver. Tá vendo? Você não se lembra. Ou seja, o ideal é que nós tenhamos pelo menos duas palavras de reserva, caso nós esqueçamos alguma palavra, para que o raciocínio não fique truncado. Não sei se você entendeu bem. Deixa eu traduzir melhor isso para você. Uma ideia, ela se forma através normalmente de uma palavra. Então, se você esquecer a palavra-chave dessa ideia, você acaba truncando todo o raciocínio. Esse é o branco. O branco não é que você esqueceu a ideia principal, não é. O branco é porque você esqueceu uma palavra que alavancaria a sua ideia principal. Eu vou dar uma dica para você, uma orientação, que eu desenvolvo há muitos anos com bastante resultado. Me pergunto, professor, como eu aumento o meu vocabulário? Se eu ler muitos livros, eu aumento? Eu digo não. Porque num livro você não está procurando palavras novas. Você está preocupado com o assunto, com o enredo, com os personagens, com o final. Você não está focalizando palavras. Então não adianta você ler livros e livros e livros, porque isso não vai aumentar o seu vocabulário de forma substancial. Também não adianta você ler muito jornal, porque os jornais estão cheios de erros e de palavras corriqueiras que também não acrescentam muita coisa, já que é um público muito heterogêneo que lê os periódicos do nosso país. Então a única forma de você aumentar o seu vocabulário é lendo o dicionário. Lendo o dicionário, não é consultando o dicionário como fazem a maioria das pessoas quando tem alguma dificuldade com alguma palavra. Ler o dicionário precisa ser um hábito. Ah, professor, mas eu vou ler o dicionário, é uma coisa chata, como é que eu vou fixar isso? Então eu vou passar uma técnica que eu desenvolvo há muitos anos, que eu tenho certeza que você vai aumentar o seu vocabulário em até 9.600 palavras se você fizer isso sistematicamente durante um ano. Ou seja, você pode aumentar o seu vocabulário em 200 palavras por semana, 800 palavras por mês, e se você for persistente, você pode aumentar o seu vocabulário em até 9.600 palavras em apenas um ano. Como é que eu faço isso? Você vai pegar um dicionário comum da língua portuguesa e selecionar 5 palavras que você não conhece ou que você usa raramente. Estas palavras precisam ter o seguinte requisito: ter no mínimo 3 sinônimos cada uma. Não pode ser palavra que tenha apenas um sinônimo ou 2. Precisa ter no mínimo 3 sinônimos. Então você vai construir frases com essas 40 palavras, com as 5 palavras-chave e com as 3 palavras sinônimos. E vai construir 40 frases que você possa usar em alguma situação na sua vida. Você vai selecionar 5 palavras que normalmente você não usa ou que você nunca viu. Agora, atenção, selecione palavras com utilidade. Não vai selecionar nome indígena, essas coisas que normalmente você não vai usar no seu dia a dia. Selecione palavras que você possa inserir no seu vocabulário. Você seleciona 5 palavras, cada uma precisa ter no mínimo 3 sinônimos, e a partir daí você vai escrever tudo isso num caderno e vai construir 40 frases diferentes uma das outras. Eu tenho certeza vai aumentar demais o seu vocabulário. Quando se fala em aumentar o vocabulário, não é apenas para falar em público só não. Você também pode aumentar o seu vocabulário quando você escreve. Quando vai se escrever um texto, você escolhe, seleciona as palavras. Então você fazendo esse exercício, eu tenho certeza que de cara você vai escrever melhor,
e depois de algum tempo você vai evitar o branco, conhecendo mais palavras e se safando com mais tranquilidade desse momento tão inoportuno que é o branco quando te faltam palavras. Aliás, aquela velha frase ainda é muito utilizada: me faltam palavras para agradecer. Mas o mundo de hoje não quer mais esse tipo de explicação. Você precisa traduzir normalmente o que você está sentindo em palavras, em frases, em ideias.